Sejam todos bem-vindos a esse nosso canal aqui no YouTube. Meu nome é Osmair Correia do Nascimento. Eu sou professor do seminário desse ano de 2024, da ala Rio Bonito, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Estaca Curitiba à Luz. Essa é nossa capela, ala Rio Bonito. Ela fica ali na rua Odir Gomes da Rocha, 515 Tatuquara. Visitantes são bem-vindos. Vídeo é um vídeo teste. O objetivo é dar a nossos alunos um instrumento onde eles possam relembrar os conteúdos que aprenderam nas aulas presenciais, passar a eles um complemento do conteúdo que não deu tempo de explanar durante os 60 minutos de aulas presenciais e até mesmo suprir uma aula que não houve devido à distância de nossa capela. Tem muita dificuldade devido à distância de nossa capela. Somos leigos no assunto tecnologia, não dispomos de muitos recursos. Vamos aprender, vamos nos aperfeiçoar e nos vídeos vindouros as coisas vão melhorando. Mas, sem mais delongas, entremos no tema de nossa aula. Este ano, o seminário é sobre o livro de Mormon. Usaremos nessa aula o livro de Jacó, capítulo 5, do versículo 1 ao 53. Nesse capítulo, veremos como Deus se importa com todos os seus filhos, com aqueles que são justos e com aqueles que decidiram ser iníquos. Jacó compartilhou a alegoria de Zenos, um profeta antigo, sobre as oliveiras, que simbolicamente ilustra a dispersão também de Israel, de justos e também de iníquos. E também os esforços do Senhor para coligar Israel nos últimos dias. Esta lição pode ajudá-lo a sentir o amor que Jesus Cristo tem por você e por todas as pessoas. O amor de Deus por aqueles que abandonaram sua fé. Você deve conhecer alguém que aceitou os convênios, entrou pela porta do batismo, mas, devido às armadilhas do inimigo, fraquejou, errou e desistiu, se afastou dos caminhos do Senhor. E hoje você vai aprender a usar as Escrituras para ajudar quando você encontrar uma pessoa assim. Suponhamos que temos uma amiguinha chamada Lisa. Lisa se sente culpada por alguns erros que cometeu recentemente. Por causa desses erros, ela está começando a se perguntar se Deus ainda se importa com ela. Será que se importa? Vamos ler Jacó 5:37. Mas eis que os ramos bravos cresceram e superaram as raízes da árvore. E por haverem os ramos bravos sobrepujado as raízes, ela produziu muitos frutos maus. E porque produziu muitos frutos maus, vês que começou a morrer, e logo estará madura, podendo ser lançada no fogo, a menos que façamos algo para preservá-la. Nós diríamos a Lisa, ou alguma outra pessoa que a gente encontre com esse mesmo sentimento da Lisa, que ela, aqui nessa alegoria, é aquela árvore que deu bom fruto, mas que parou de produzir. Devido às fraquezas, errou, mas o Pai Celestial ainda se preocupa muito com ela.
igual o dono da vinha, né, que se preocupou com aquela árvore. Talvez você tenha pensado, eu confesso que eu pensei a primeira vez que li em nossa aula essa palavra alegoria. No carnaval, né? Carros alegóricos. É quase igual. No carro alegórico, usam personagens, objetos e simbologia para homenagear alguém ou uma história. Já em nossa alegoria aqui, é para ensinar as verdades do Evangelho. Vamos começar a entender a alegoria. Vamos ler Jacó 5, do 3 ao 6. Pois eis que assim diz o Senhor: comparar-te-ei, ó casa de Israel, a uma boa oliveira que um homem cultivou em sua vinha. E ela cresceu e envelheceu e começou a definhar. E aconteceu que o dono da vinha viu que a sua oliveira começava a definhar. E ele disse: podá-lo-ei e cavarei ao seu redor, e cuidarei dela, para que talvez brotem novos e tenros ramos, e ela não morra. E aconteceu que a podou e cavou ao seu redor, e cuidou dela, de acordo com sua palavra. E aconteceu que, passado muitos dias, começaram a brotar ramos pequenos, novos e tenros, mas eis que sua copa começou a morrer. O início da alegoria pode representar a época anterior ao ministério mortal de Jesus Cristo. Israel é igual à árvore oliveira. O dono da vinha simboliza Jesus Cristo. A vinha, o mundo. As podas e os cuidados é o Pai Celestial cuidando dos homens, preparando o caminho para o nascimento de Jesus. Eu quero que você responda lá nos comentários. Só assim eu saberei que você está vendo esse vídeo. Nós sabemos que a oliveira simboliza Israel, o povo do convênio, que definhou, quase morreu. Hoje, o que pode simbolizar essa corrupção da árvore? Aquilo que nos afasta da presença do Senhor hoje. O que simboliza a corrupção dessa árvore? O que é aquilo que nos afasta da presença do Senhor hoje? Vá lá nos comentários e responda para mim. Durante essa primeira visita, o Senhor da vinha tomou outras duas ações importantes para salvar a sua oliveira. Vamos ler Jacó 5, do 7 ao 10. E aconteceu que o dono da vinha viu isto e disse a seu servo: sentiria perder esta árvore. Portanto, arranca os ramos de uma oliveira brava e trazemos aqui. E arrancaremos os ramos principais, que estão começando a secar, e lançá-los-emos no fogo, para que sejam queimados. E eis que diz o Senhor da vinha: tirarei muitos desses ramos novos e tenros, e enxertá-los-eis onde me agradar. E mesmo que a raiz desta árvore morra, poderei conservar o seu fruto para mim. Portanto, tomarei estes ramos novos e tenros e enxertá-los-eis onde me agradar. Tira os ramos da oliveira brava, enxerta-os no lugar deles, e os que eu arranquei lançarei no fogo e queimarei, para que não obstrua o terreno de minha vinha. E aconteceu que o servo do Senhor da vinha agiu de acordo com a palavra do Senhor da vinha.
e enxertou os ramos da oliveira brava. Nós vimos ali que o dono da vinha ordenou que os principais ramos corrompidos da oliveira fossem removidos e que alguns ramos de uma oliveira brava fossem enxertados na árvore principal. Os enxertos representam o trabalho do Senhor para ajudar os gentios a se tornarem parte do povo do convênio, por meio do batismo e da conversão. Leremos Jacó 5, versículo 8, e também o 13 e o 14. E eis que diz o Senhor da vinha: tirarei muitos destes ramos novos e tenros, e enxertá-lo-ei onde me agradar. E mesmo que a raiz desta árvore morra, poderei conservar o seu fruto para mim. Portanto, tomarei estes ramos novos e tenros, e enxertá-lo-ei onde me agradar. O 13 diz: e estes ramos colocarei na parte mais baixa de minha vinha, onde me agradar. A ti não importa, e assim faço para poder conservar para mim os ramos naturais da árvore, e também a mim de guardar os frutos para mim, para a estação, porque sentiria perder esta árvore e seus frutos. E aconteceu que o senhor da vinha foi esconder os ramos naturais da boa oliveira nas partes mais baixas da vinha, alguns numa parte, outros noutra, de acordo com o seu prazer e vontade. Ele, o dono da vinha, pegou ramos novos e ternos da oliveira principal e os enxertou em diferentes partes da vinha. Isso pode representar a dispersão de Israel em diferentes partes do mundo. Alguns desses eram justos, outros eram iníquos. O restante das visitas que o Senhor da vinha fez simboliza períodos diferentes na história do mundo. Leremos agora Jacó 5, o 15 e o 17, o 19 ao 20 e o 23 ao 28. E aconteceu que se passou muito tempo, e o senhor da vinha disse a seu servo: vem, vamos à vinha para trabalhar nela. E aconteceu que o senhor da vinha e também o servo desceram à vinha para trabalhar. E aconteceu que o servo disse a seu amo: olha aqui, vê a árvore. E aconteceu que o senhor da vinha olhou e viu a árvore na qual haviam sido enxertados os ramos da oliveira brava, e ela havia brotado e começava a dar frutos. Ele viu que eram bons, e seus frutos eram semelhantes aos frutos naturais. O 19. E aconteceu que o senhor da vinha disse a seu servo: vem, vamos à parte mais baixa da vinha, para ver se os ramos naturais também deram muitos frutos, a fim de que eu possa guardá-los para mim, para a estação. E aconteceu que foram ao lugar onde o amo havia escondido os ramos naturais da árvore. Ele disse ao seu servo: vê estes. E ele viu que o primeiro dera muitos frutos, e viu também que eram bons. E disse ao servo: tira os frutos e guarda-os para a estação, a fim de que eu os preserve para mim, pois eis que disse ele: eu tenho cuidado dela todo esse tempo, e ela produziu muitos frutos. O 23. E aconteceu que o senhor da vinha disse a seu servo: olha, aqui vê que também plantei outro ramo da árvore, e tu sabes que este pedaço de terra era mais improdutivo que o primeiro. Mas olha a árvore, tratei dela todo esse tempo,
e ela produziu muitos frutos. Ajunta-os, portanto, e guarda-os para a estação, a fim de que eu os preserve para mim. E aconteceu que o senhor da vinha tornou a dizer a seu servo: Olha aqui, e vê também um outro ramo que plantei. Eis que também tratei dele e produziu frutos. E disse ao servo: Olha aqui, e vê o último. Eis que este eu plantei num pedaço de terra fértil, e cuidei dele durante todo esse tempo. E somente uma parte da árvore produziu frutos bons, e a outra parte da árvore produziu frutos bravos. Eis que eu tratei desta árvore como das outras. E aconteceu que o senhor da vinha disse ao seu servo: Arranca os ramos que não produziram bons frutos e lança-os no fogo. Mas eis que o servo lhe disse: Podemo-la e cavemos ao redor dela e cuidemos dela um pouco mais, para que talvez produza bons frutos para ti, a fim de que possa guardá-las para a estação. E aconteceu que o senhor da vinha e o servo do senhor da vinha cuidaram de todos os frutos da vinha. A segunda visita que o dono da vinha fez à sua vinha simboliza a época de Jesus. Vamos ler Jacó 5, do 29 ao 32, do 38 ao 41 e do 46 ao 47. O 29 diz: E aconteceu que se passou muito tempo, e o senhor da vinha disse a seu servo: Vem, desçamos a vinha para tornar-nos a trabalhar na vinha, pois eis que o tempo se aproxima e o fim logo virá. Portanto, devo guardar frutos para mim, para a estação. E aconteceu que o senhor da vinha e o servo desceram a vinha e foram até a árvore da qual haviam tirado os ramos naturais e onde haviam enxertado os ramos bravos. E eis que toda a espécie de frutos sobrecarregavam a árvore. E aconteceu que o senhor da vinha provou dos frutos, cada tipo segundo o seu número. E o senhor da vinha disse: Eis que durante todo esse tempo cuidamos dessa árvore, e guardei para mim muitos frutos para a estação. Mas eis que desta vez produziu muitos frutos, e nenhum deles é bom. E eis que há de toda a espécie de frutos, maus, e de nada servem, apesar de todo o nosso trabalho. E agora sentiria perder esta árvore. O 38 diz: E aconteceu que o senhor da vinha disse a seu servo: Desçamos as partes mais baixas da vinha, para ver se os ramos naturais também produziram frutos maus. E aconteceu que desceram as partes mais baixas da vinha, e aconteceu que viram que os frutos dos ramos naturais também se haviam corrompido. Sim, os primeiros e o segundo e também o último, e todos se haviam corrompidos. E os frutos bravos das últimas haviam sobrepujado a parte da árvore que produzira frutos bons, tanto assim que o ramo havia secado e morrido. E aconteceu que o senhor da vinha chorou e disse ao servo: Que mais poderia ter eu feito pela minha vinha? O 46 diz assim: E agora, eis que apesar de todo o cuidado que tivemos com a minha vinha, as suas árvores corromperam-se, de modo que não produzem bons frutos. E estas eu tinha esperança de conservar, a fim de guardar seus frutos para mim, para a estação. Mas eis que eles se tornaram como a oliveira brava, e não servem para coisa alguma, a não ser para serem cortados e lançados no fogo, e sinto perdê-las. O que mais, porém, poderia eu ter feito na minha vinha? Por acaso deixou minha mão de cuidar dela? Não, eu cuidei dela
e cavei ao seu redor, e podei e adubei-a, e estendi a mão quase todo o dia, e o fim se aproxima, e sinto cortar e lançá-la no fogo, para que sejam queimadas. Quem é que corrompeu a minha vinha? E a terceira visita que o dono da vinha fez à sua vinha simboliza a grande apostasia. Quando você lê a palavra raiz, são símbolos poderosos dos convênios do Senhor conosco. Eu quero que você vá lá em Jacó 5, leia todo o capítulo, e me diga em quais versículos aparecem as palavras raízes. E responda lá nos comentários. Estarei vendo que você foi até o final deste vídeo. Eu gostaria de prestar meu testemunho a cada um de vocês. Sei que tudo isso é verdadeiro. Sei que o Pai Celestial cuida de cada um de nós. Não importa se estejamos no convênio, estejamos nessa caminhada, ou se paremos de caminhar, retrocedemos, ficamos inativos. Ou, quem sabe, se ainda não aceitemos entrar no convênio. O Senhor assim mesmo cuida de nós. E tenha esperança que um dia nós voltemos para o caminho ou entremos no convênio. Eu deixo essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém.